Olá, terça-feira, 14 de fevereiro, o Senado Notícias está no ar. Governadores querem compensação financeira pela perda de receita que vem ocorrendo desde o ano passado. Eles foram recebidos pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Os governadores do Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e o vice-governador de Tocantins se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre compensação fiscal. Os chefes dos estados tentam alcançar o reequilíbrio das contas após a aprovação no Congresso do ano passado de duas leis que passaram a limitar as cobranças do ICMS em combustíveis, energia e comunicação. Os governadores buscam apoio dos três poderes para que sejam tomadas medidas necessárias para a recomposição das receitas. O valor da compensação ainda não foi definido. A reunião aconteceu na residência oficial. Logo após, o grupo também se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então a ideia é fazer algo que seja firme, seguro e permanente, para não gerar surpresa para os estados, como aconteceu no ano passado. A bem da verdade, os governadores foram surpreendidos, era um ano eleitoral. Então sempre havia, obviamente, muito ruído eleitoral, digamos assim, e agora há muito mais clima para fazer essa harmonização federativa envolvendo todos os poderes e todos dentro da federação, porque também os municípios são afetados na medida que eles têm a cota parte do ICMS. O valor da compensação, o estudo do Concefaz apresenta 45 bilhões. Esse é o que o estudo dos nossos secretários de Fazenda apresenta. E claro que há divergências em relação ao cálculo feito pelo Tesouro Nacional. Então é muito precipitado eu falar agora de um valor, porque nós estamos exatamente conversando muito com o governo federal para chegar num termo que todos concordem. O Data Senado lançou neste mês a 20ª edição da pesquisa Panorama Político. O destaque neste ano foi o aumento do apoio à democracia. Para o levantamento, foram entrevistados por telefone, entre os dias 8 e 26 de fevereiro, 2.007 cidadãos com pelo menos 16 anos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. As eleições de outubro de 2022 provocaram uma mudança significativa na forma como o brasileiro se relaciona com a política. Em 2021, 55% dos brasileiros não tinham posicionamento político, não se consideravam de esquerda ou de direita. Em 2022, esse índice caiu para 38% e mais brasileiros se posicionaram. 31% se consideram de direita, 10% a mais do que em 2021. E 17% de esquerda, 6% a mais que no ano anterior. O apoio à democracia também aumentou. 73% da população consideram esta a melhor forma de governo. Em 2021, eram 67%. As pessoas se identificarem com a frase de que a democracia é a melhor forma de governo, ele vinha numa queda até 2019 e depois de 2019 começou a crescer novamente. Ele atingiu o patamar de 59% da população acreditava que a democracia é a melhor forma de governo, e agora, nessa edição, nós atingimos o patamar de 73%, recuperando o maior nível da série histórica, né? Mostrando, de fato, um amplo apoio à democracia, algo tão relevante, né, nesse momento singular do país. Esses dados são da pesquisa Panorama Político, realizada pelo Instituto Data Senado. Ela é feita desde 2008, está na 20ª edição e já entrevistou quase 35 mil pessoas. A pesquisa analisa a evolução da opinião dos brasileiros sobre temas gerais, como saúde, educação e política. A saúde continua a ser a maior preocupação para 26% dos brasileiros. O endividamento também preocupa. 37% da população tem dívidas em atraso há mais de 90 dias. São mais de 61 milhões de pessoas endividadas. 68% não conseguem poupar dinheiro para emergências ou necessidades. Em relação aos temas em debate na última eleição, 84% dos brasileiros concordam com o uso de câmeras no uniforme de policiais para monitorar suas ações. 75% defendem a permanência do Auxílio Brasil, vigente em novembro de 2022.
72% apoiam a redução da maioridade penal e 62% querem a criação de impostos sobre grandes fortunas. Sobre questões sociais, 71% dos brasileiros acreditam que o número de casos de violência doméstica contra a mulher cresceu nos últimos 12 meses. 60% acham que facilitar a posse de armas aumenta a violência doméstica. E para 58% dos brasileiros, o resultado das urnas eletrônicas é confiável. Os resultados produzidos pelo Data Senado, eles obedecem a um processo metodológico, probabilístico, científico, que confere muito rigor e confiabilidade aos resultados, aos dados produzidos. Ao contrário, talvez da maioria dos institutos de pesquisa de opinião que se debruçam sobre temas sociais e políticos, esse é um método que realmente traz muita confiabilidade nos resultados. Tanto as nossas margens de erro são calculadas para cada informação que a gente produz, quanto as estimativas populacionais realmente conferem aos parlamentares, ao Congresso e à sociedade confiabilidade de que aquelas informações realmente refletem a opinião pública brasileira, né? Realmente, elas podem ser extrapoladas para o que pensa a população brasileira a respeito dessas questões. A agressão sexual cometida por médicos anestesistas dentro de salas de cirurgia foi o alerta. Um projeto de lei pretende aumentar as penas para quem comete esse tipo de crime. Em julho do ano passado, este médico foi flagrado abusando sexualmente de uma paciente durante uma cesariana. Denunciado por integrantes da equipe, ele foi preso e aguarda julgamento. Em janeiro deste ano, outro profissional da medicina abusou de uma mulher anestesiada e também foi detido. Os dois crimes motivaram um projeto da senadora Elisiane Gama, que altera o Código Penal, aumentando as penas para os crimes contra a dignidade sexual. Se o crime ocorre dentro de uma instituição de saúde, o condenado deve ter sua pena aumentada em mais 50% do tempo de detenção. É mais um passo no sentido de coibir uma agressão covarde, onde a vítima, em busca de atenção na saúde, se vê indefesa diante de um gesto repugnante. Todos os dias, milhares de partos, cirurgias e diversos procedimentos são realizados dentro de hospitais públicos e privados sem qualquer problema. A relação de confiança nos médicos, equipe de enfermagem e atendentes é fundamental para a recuperação da saúde. As mulheres, com frequência fragilizadas, sobretudo as mais pobres, precisam de orientação quanto aos direitos e providências que devem tomar, no caso de abuso ou agressão sexual. A mulher vítima de violência sexual tem o direito, previsto na Lei 12.845, de ser atendida pelo hospital público de sua cidade, logo após a agressão sofrida, oportunidade em que ela poderá realizar exames complementares, poderá ser submetida ao tratamento pelas lesões sofridas e, mais do que isso, serão realizadas profilaxias contra eventual gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. E tudo isso é direito da mulher. Por ela, passam projetos e são travados debates que afetam o dia a dia do cidadão comum numa área muito crucial, o bolso. Conheça mais sobre a Comissão de Assuntos Econômicos, CAE. A economia é uma das áreas mais sensíveis de uma nação. Se a economia vai mal, os efeitos logo podem ser notados e vão desde as dificuldades dos mais pobres em garantir o básico até a qualidade da prestação dos serviços públicos. Daí porque a Comissão de Assuntos Econômicos é bastante demandada. Muitos a consideram uma das mais prestigiadas da casa. Como a CCJ e a Comissão de Educação, a de Assuntos Econômicos possui 27 membros titulares, um terço da casa. Segundo o regimento interno, compete à CAE opinar sobre projetos que tratem de aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria em exame no Senado, problemas econômicos do país, política de crédito, câmbio, seguro e transferência de valores e outras questões, tributos, tarifas, empréstimos compulsórios, finanças, orçamentos e regras tributárias, financeiras e econômicas.
escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União e do presidente e diretores do Banco Central, operações de empréstimos externos em favor da União, estados e municípios, limites de endividamento para a União, estados e municípios. A Comissão de Assuntos Econômicos deve também promover audiências públicas regulares com o presidente do Banco Central para tratar da política monetária e com o ministro de Estado para tratar da produtividade e da melhoria do ambiente de negócios, bem como avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional e o desempenho das administrações tributárias da União, estados e municípios. A CAI começa 2023 com um total de 364 projetos a serem examinados. A maior parte, 266, ainda não tem relator designado. A partir das próximas semanas, é possível que você ouça falar em projetos como o PL 3986, que isenta a cobrança do IPI na compra de motos com até 250 cilindradas por mototaxistas. O PL 2898 de 2019, que cria uma contribuição sobre importação e venda de produtos derivados do tabaco. O PL 3137 de 2019, que prevê uma política de valorização do salário mínimo. O projeto de lei complementar 6 de 2020, que aumenta a transparência do processo de emendas parlamentares. O PL 6043 de 2019, que reduz a tributação de pequenas fábricas de cervejas e chopes especiais. Ou o PL 1125 de 2020, que cria o Plano Emergencial de Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas. Estão abertas as inscrições para a edição 2023 do programa Jovem Senador. O programa é destinado a estudantes de escolas públicas estaduais de ensino médio de todo o país. São 27 alunos, um de cada unidade da federação, que vão passar uma semana em Brasília, conhecendo e vivenciando no Senado o trabalho dos parlamentares. As inscrições vão até 5 de maio pelo site senado.leg.br/Jovem Senador. Eu não sei nem o que dizer. Uma ligação cheia de emoção. Eu tenho uma ótima notícia para você, Jamile. Você é a jovem senadora do Rio Grande do Sul. É sério, sua redação foi a escolhida no estado. Ai, menina, eu tô arrepiada. É assim que os vencedores do concurso Jovem Senador ficam sabendo que foram selecionados para participar do programa que traz estudantes do Brasil inteiro para conhecer durante uma semana, como jovens parlamentares, as atividades do Congresso Nacional. As inscrições deste ano já estão abertas e o tema da redação vai ser Saúde Mental nas Escolas Públicas. O Jovem Senador é um programa do Senado Federal para estimular os estudantes de todo o Brasil a conhecerem melhor essa instituição. Então, a gente faz um concurso de redação no Brasil inteiro, nas escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, com os alunos do ensino médio, para que eles possam participar de um tema específico que a gente cria no Senado e escolhe 27 alunos no país para participarem de uma semana de vivência legislativa no Senado. Bacana, né? E tem mais. Olha só o que os selecionados vivenciam. Nessa semana, eles entendem como é o funcionamento do Senado Federal. Eles chegam, primeiro tem todo um acolhimento, a entrega dos diplomas de participação, dos notebooks para os 27 premiados, das melhores redações. E depois dali já tem sessão do plenário para que eles tomem posse como senadores. Eles fazem uma eleição, eles escolhem quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice, o secretário durante o período que eles estiverem aqui. E participam de comissões temáticas também, porque eles apresentam projetos. Esses projetos, eles viram sugestão legislativa e podem tramitar na casa depois, podem virar lei.
Para participar, o estudante precisa estar matriculado e frequentando escolas públicas da rede estadual de ensino médio, ter no máximo 19 anos e disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa de 21 a 25 de agosto. O que mais os alunos aprendem quando eles chegam aqui em Brasília e quando a gente percebe a ida deles, eu entendo que é a importância de você participar da vida política e cívica da sua comunidade. Eles entendem que a política é algo que se faz no dia a dia. A política não é algo distante de todos nós. E eles percebem isso, tanto que eles agem aqui como atores políticos e muitos deles, depois que saem do programa, entram para a vida política. E como é feita a seleção? A Secretaria de Educação escolhe as 3 melhores redações. O Senado Federal elege a vencedora. E os autores ou autoras das redações vão se tornar jovens senadores. Será um representante de cada estado e do Distrito Federal. Não dá para perder. Todas as informações estão no site www.senado.leg.br/jovem senador. Participe desse concurso de redação. Elabore o seu texto, procure o seu professor orientador. Pense sobre o tema que nós vamos colocar, ou que é colocado todos os anos. Faça uma boa estrutura de texto para fazer uma competição justa, Elabore, pense nos seus argumentos, pense em argumentos que estão relacionados com as políticas públicas do nosso país. Temos tantas coisas para fazer pelo Brasil ainda. Então, essa reflexão interna do estudante, eu acho que é um ganho individual que ninguém tira. Mesmo que ele não ganhe o concurso de redação, ele já ganhou como cidadão que pensou e refletiu e elaborou sobre um determinado tema. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.